espiritual para que nos oriente em todos os trabalhos que nós vamos realizar nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo nós te louvamos e glorificamos porque o Senhor merece ser glorificado. A quem pedimos, agradecemos. Amém. Amém. Olá, minha gente, graça e paz. Eu sou o pastor Calbi Paiva, coordenador do projeto missionário Igreja para Todas as Nações, e quero que você acompanhe este vídeo. Eu vou estar dando algumas explicações sobre o que a nossa missão está fazendo em Moçambique e, ao mesmo tempo, pedindo o apoio de todos para que este trabalho ele possa ser feito com maior produtividade. Observe as Aqui imagens. queremos receber uma pequena mensagem só. Esta mensagem está no livro de Atos, capítulo 2, no seu versículo 38. E então, quando o Pedro pregava a palavra para as pessoas que queriam aceitar ao Senhor, ele primeiro trouxe uma mensagem muito forte. Ele diz: arrependei-vos dos vossos pecados, cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis ao dom gratuito Espírito Santo. E então, quando você se arrepender, no momento em que nós vamos batizar nas águas, em nome de Senhor Jesus Cristo, virá o dom gratuito de Deus. Eu não sei qual o dom que você vai receber nesta manhã, mas Ele, Deus, conhece cada um, tem o dom dele. Isto nos mostra o sinal que teremos tom de pregar a palavra, teremos um tom de curarmos pessoas que têm enfermidades, teremos um tom de evangelizar o povo de Deus. Bem, nessas imagens vocês estão vendo um procedimento muito simples que tem permeado o nosso ministério, o projeto missionário Igreja para Todas as Nações, na África. Nessas imagens nós estamos vendo um lugar em Moçambique, onde o presidente do Ministério Igreja para Todas as Nações em Moçambique, pastor Antônio Custódio Ramos, vai proceder um batismo de novos membros da Igreja para Todas as Nações no território africano. Nós temos batizado pessoas em rios, em lagos, no Oceano Índico, que vocês vão ver nas imagens seguintes. São pessoas que vêm de muitos dogmas africanos, muitas seitas animistas, do islamismo, e aceitam a doutrina de Jesus como sua nova regra de fé. A Bíblia diz que nada que foi feito sem a palavra de Deus. A igreja para todas as nações respeita a palavra de Deus. Diante dos seus familiares, de seus amigos, mostrando que eles estão aceitando a nova fé cristã. Este trabalho ele tem começado desde 2018, quando nós começamos a assistir alguns pastores que se tornaram prisioneiros na esquadra em Pemba, na província de Cabo Delgado, em Moçambique, e a partir dali
através dos novos convertidos na própria prisão, entre eles policiais, prisioneiros, começaram a aceitar Jesus. E houve um determinado período de tempo que foi concedido aos pastores a liberdade de ficarem livres durante o dia e apenas dormir na prisão. E, aproveitando o ensejo da liberdade condicional, vamos dizer assim, eles começaram a evangelizar nas ruas de Pemba, começaram a edificar uma igreja. Eu não falo templo, eu falo igreja. E nós começamos através de uma pequena congregação no campo de refugiados de Chuíba, onde já tinha operando debaixo de uma tenda de acampamento, onde estavam refugiados de catástrofe, daqueles tufões que devastaram a costa de Moçambique e morreram muitas pessoas. E aquelas pessoas que sobreviveram a essa tempestade muito forte foram tufões que deixaram mais de 600 mortos, que passaram a ser assistidos por nossa missão. Mas vamos ouvir mais um pouco aqui. A Igreja para todas as nações de Moçambique, África. Queremos dar a graça nesta linda manhã e agradecermos também a oração que os missionários sempre fazem a parte conosco aqui em Moçambique. É uma manhã tão maravilhosa. Tivemos num batismo sobre missões, onde que nós conseguimos batizar 30 almas na província de Nampula. Então estou aqui desde da sexta-feira, quando eu saí em Cabo Delgado. Logo não cheguei na minha casa, corri diretamente aqui nas missões. Graças a Deus, quero agradecer homem incansável, pastor Calbi, e que sempre está nos ensinar, que sempre está a orar para nós, para conseguirmos alcançarmos o positivo. Para dizer que a África, o trabalho está indo. Quero aproveitar neste momento também que fazem a parte conosco, Nisseme Paid, que eles também fazem contribuição nas orações sobre a missão de África, que agora nós conseguimos a documentação, entregar e fazermos pagamento. Esperamos que este mês de novembro, acho que, se Deus queira, nós vamos receber essa documentação. E eu estou a pedir agora, para não cansarmos ainda, continuarmos na oração, toda a igreja para todas as nações, aqui em Moçambique, também internacionais, nos ajudar na oração, porque os documentos estão na mão dos homens. Esperamos que Deus reaja numa forma honrosa para conseguirmos este documento, para trabalharmos normalmente como Deus também quer. Por isso, mando saudação nesta linda manhã para todos aqueles irmãos que fazem a parte conosco, esperando que Deus vai operando, em nome de Jesus. Amém. Wanambira
tua paz, querido Pai. A comitiva já entraram aqui, assim já recebemos nele a caminhada. Geralmente, os cultos em nossas congregações em Moçambique são celebrados em diferentes idiomas e dialetos. Uma igreja que serve refugiados de guerra, que vêm de diferentes lugares. Aí existem pessoas que falam o Swahili, apesar do português ser a língua oficial de Moçambique, mas existem muitos dialetos tribais. E uma igreja que foi criada para servir todas as nações, sempre tem tradutores que transmitem a mensagem da forma que o povo possa recebê-la e compreendê-la muito bem. Como ainda a direção não começou a trabalhar, é isso que ainda não escolhemos ninguém, mas no tempo em que a direção vai começar... A Igreja para Todas as Nações é uma reunião dos dirigentes à volta à entrega dos documentos lá na cidade de Pemba. Se estão se reunindo nesse momento que nenhum assistente precisa compreender nada. Cada um está falando com Deus no seu próprio idioma, no seu próprio dialeto. Mamãe tesoureiro, com vice-tesoureiro estão aqui, evangelista, obreiro. Isso estão tratando sobre quando será a graduação dos obreiros, sobre essa escola de obreiros. Olá, minha gente. Graça e muita paz. Bem-vindos a este Conexão ID. Eu quero convidá-lo para uma ligeira viagem, que é um convite para uma longa viagem. Essa longa viagem no Semipan Enterprise é o Conexão ID Rota 66. Para quem não sabe, a Rota 66 é uma rodovia aqui nos Estados Unidos que corta um deserto. É uma das antigas estradas americanas que é muito reconhecida tanto nacional como internacionalmente. Hoje já ficou quase uma rota obsoleta, apesar de ainda existir alguns trechos e as pessoas viajam por ela para marcar um ponto que ficou muito conhecido na história, mas já existem estradas mais modernas, mais bem preparadas. Eu não estou lá, eu estou aqui ainda na cidade de Saltville, aqui no estado da Virgínia. Eu estou aqui num panorama, num lugar onde se vê a cidade aqui embaixo. É uma cidade pequena, é a cidade onde nós moramos. Eu moro numa região montanhosa. Essa região é conhecida como Smoky Mountains, ou montanhas esfumaçadas, porque as nuvens ficam abaixo das montanhas, como vocês estão vendo ali. A paisagem está mudando agora, pode ver aqui, ó, é uma região bem montanhosa, com paisagens bem diferentes, porque há uma nova coloração nas folhas, que todas as folhas estão caindo. E daqui mais um tempo, tudo vai estar coberto de neve por aqui. Mas eu quero falar sobre o Conexão ID Rota 66. Quero que você me acompanhe enquanto nós vamos estar conversando. Deixa eu me identificar primeiro para quem não me conhece, nem de perto e nem de longe. Eu sou o pastor Calbi Paiva, um missionário brasileiro que estou servindo aqui nos Estados Unidos. Trabalhei durante muitos anos implantando igrejas para servir a comunidade brasileira que vive aqui. Servimos também a comunidade hispana, pastoreamos pessoas que vêm de Porto Rico, do México, da Nicarágua, da Guatemala, de Honduras. Pastoreamos também pessoas portuguesas, pessoas que vieram de Angola. Gente muito boa que nós conhecemos no decorrer desses quase 30 anos aqui nos Estados Unidos. E a partir de 2018,
a nossa missão, que é o Sistema Mundial de Missões, ou Worldwide Missions no inglês, que é uma associação missionária, que agrega pessoas que têm objetivo missionário para juntar recursos, ideias, argumentos, para fornecer a retaguarda missionária que os obreiros do Senhor precisam. Eu digo os obreiros que saem para trabalhar em fronteiras. É o Sistema Mundial de Missões, não é uma missão local. Não é, como diz a igreja com visão de galinha, que olha apenas no seu quintal, ao seu derredor. É uma igreja com visão de águia, que levanta os olhos para ver os campos que estão brancos para a colheita. E no Semipan Enterprise, que Semipan é Seminário Missiológico Pan-Americano, é um seminário que nós criamos em 2014 para incentivar igrejas, ministros, ministérios para vencer o desafio mundial. Depois do Semipan, muitas igrejas começaram, depois de assistir o Semipan, o seminário que é ministrado, se envolveram com missões, pessoas se envolveram com missões, pessoas começaram a investir em missões e tem sido uma bênção. E a partir de 2018, nós começamos o projeto Igreja para Todas as Nações. E é sobre isso que eu quero falar. Nós estamos apoiando missionários nativos a implantar igrejas em suas tribos na África. Trabalhamos em igrejas que assistem refugiados de guerra. Trabalhamos alimentando crianças carentes que foram vítimas das guerras, de catástrofes naturais, como aqueles tufões que devastaram a costa africana há 5 anos atrás. Muitas pessoas ficaram desabrigadas, morreram mais de 700 pessoas. E nós trabalhamos com as vítimas, com os sobreviventes. Então, essa é a nossa história de missão. Agora, o Semipan Enterprise é muito mais do que um seminário de missões. É muito mais do que um empreendimento missionário. É um empreendimento educativo, assistencial e gerador de empregos, de recursos. Porque imagine que nós trabalhamos em um lugar onde as pessoas perderam tudo. Estão reiniciando suas vidas do zero, do ponto zero. E o nosso objetivo é, em vez de dar o peixe, dar o anzol e ensinar a pescar. De uma certa forma, nós queremos gerar recursos para que essas pessoas que vivem nessas zonas de catástrofes, eles tenham meio de subsistência. Então, lá em Mies, onde está a sede do nosso trabalho, nós temos uma área grande lá, uma fábrica de blocos. Nós vamos comprar uma máquina para fazer blocos, tijolo de cimento, que nós chamamos de bloco, que tanto vai servir para as nossas construções, como para vender e gerar emprego para o pessoal de lá, para uma produtividade maior. Nós vamos trabalhar, por exemplo, a ideia de trabalhar em Nampula para preparar pasta de tomate e enlatar o tomate para exportar. Por isso que é um Semipan Enterprise. E nós vamos precisar de investidores, pessoas que amam a causa missionária, mas também de homens de negócios, que estão dispostos a gerar oportunidade de trabalho em lugares que não tem. E sobre isso nós vamos falar agora. Mas me acompanhe enquanto eu falo. Eu vou aqui numa outra cidade. Vou numa cidade chamada Chilhaui. É a cidade mais próxima aqui. São 8 milhas. Eu vou comprar um cimento para um trabalho que eu estou fazendo ali, na minha casa mesmo, na nossa casa. E enquanto isso nós podemos conversar e você vai assistir as paisagens das montanhas do estado da Virgínia. Eu já viajei
mostrando locais com neve, com folhagens verdes. E agora podemos mostrar o ambiente sendo mudado, as folhas caindo, para muito breve toda essa vegetação que você está vendo aí, ela vai estar pelada, vai estar sem folha. E nesse período agora é um ambiente muito lindo de se ver, as montanhas. Mas sim, vamos falar no Semipan. No Semipan rota 66, rota 66. A rota 66, ela foi formada para passar uma estrada em meio a um deserto. E ela abrange vários estados. Quando nós estivermos lá, nós vamos estar mostrando para vocês as imagens, igual nós estamos mostrando aqui. Mas, por agora, eu quero mostrar o sentido, o objetivo, o propósito deste novo empreendimento. Porque nessas viagens, nós vamos estar contactando com pessoas, com servos e servas de Deus, porque a igreja possui empresários, fabricantes, fazendeiros, políticos, empreendedores. E dentre estes, são poucos, mas eles existem. Pessoas que têm visão missionária, pessoas que não querem partir desta terra para a eternidade sem ter feito um lindo trabalho para Deus, porque vai haver uma prestação de conta. E esta é uma oportunidade para quem deseja fazer alguma coisa para o reino de Deus. E nós estaremos fazendo uma conferência exatamente na Rota 66. Nós vamos estar reunindo alguns pastores, nós vamos estar fazendo uma trajetória, filmando tudo, fazendo reuniões para a transmissão simultânea de tudo que vai ser tratado. Nós vamos estar fazendo conferências, porque observe uma coisa. Uma das coisas que nós temos que falar muito bem é que a obra missionária, a causa missionária mundial, ela é um assunto que não agrada. E não agrada a maioria dos pastores. Por quê? Porque a missão requer um investimento. Missão exige que seja tirado recurso das igrejas locais, que nós chamamos de crescimento vertical, para ser enviado a uma terra distante, a manutenção de um trabalho distante. O que nós chamamos de crescimento horizontal é o crescimento que decorre do preparo, treinamento e manutenção de missionários. E isso exige que as igrejas locais que produzem os seus dízimos, as suas ofertas, seja a patrocinadora da causa missionária. Porque na obra missionária não existe recursos. Porque observe que a matéria-prima que tem para um pastor, para um missionário implantar uma igreja, iniciar um trabalho, é exatamente o local onde não tem igreja. É como fazer uma estrada no deserto. Por isso que vem o Semipan Rota 66. É abrir uma estrada no deserto, não tem nada. A matéria-prima que tem para os missionários formar igrejas são incrédulos, ateístas, agnósticos, pessoas que não têm nenhuma experiência cristã. Aliás, muitos sequer acreditam em Deus, são ateístas. Outros vêm de dogmas que oferecem frontal oposição ao cristianismo. E veja bem que o missionário precisa vencer todas essas barreiras,
precisa fazer o discipulado. E exatamente durante esse período que ele está fazendo essas coisas, ele precisa de tempo para dedicar sua energia, suas forças, seu tempo na causa do Mestre. Se você não conhece como é a causa missionária, eu posso lhe dizer como é. O missionário, ele precisa estar de sobreaviso, como precisa estar de sobreaviso um médico em seu plantão de serviço, porque de uma hora para outra aparece uma situação extrema. Geralmente um pastor, um padre, um bombeiro, um médico, eles não são chamados quando a situação está boa. Pelo contrário, é quando a situação está crítica. É quando existe alguém desesperado em busca de solução, alguém da família querendo suicidar-se, um casal em conflito, um filho com uso abusivo de drogas e os pais desesperados, uma pessoa na cadeia que se arrependeu, precisa de uma oração, alguém que foi possesso por demônio. Eu falo isso com experiência. Você olha para o meu rosto e vê que eu já sou um veterano, eu comecei com 19 anos. Então eu entendo muito bem qual é o trabalho de um pastor. Eu trabalhei na floresta amazônica, eu trabalhei nas praias do Marajó, eu trabalhei na capital do Brasil, que é Brasília, eu trabalhei na capital dos Estados Unidos, que é Washington, eu trabalhei na Flórida, eu trabalhei em Carolina do Norte, eu trabalhei em muitos lugares. Então eu conheço a realidade missionária além das culturas, além dos costumes regionais. Aqui é a cidade que eu vim fazer a minha compra, porque ali não tem o tipo de cimento que eu quero. Ali só vende o cimento no saco que já vem mesclado com concreto. Eu preciso de um cimento que só tenha areia. Olha o trem passando lá na frente, ó. Então eu mostro estas imagens e mostro as nossas experiências com a nossa palavra, porque muitas vezes a pessoa não se interessa pelo que está sendo falado, mas se interessa pelas imagens e ouve o que está sendo falado. É uma estratégia para falar de missões. Agora, eu quero convidar pessoas de diferentes lugares a participar do Conexão I de Rota 66. Se você é um pastor e deseja fazer uma trajetória missionária para absorver experiência fora do seu país, entre em contato conosco, entre no nosso site. Aqui é o armazém onde eu vim comprar as coisas. Eu vou desligar um pouquinho e depois nós conversamos. Bem, eu já me desimpedi, vamos continuar a nossa conversa por aqui. Eu estou aqui no parque da cidade, no final do dia. Hoje já terminou o dia, foi um dia bastante chuvoso. E neste parque aqui, que é na Rota da Guerra, que já houve uma guerra nesse perímetro aqui, durante a Guerra Civil Americana. Mas vamos conversar um pouco enquanto você assiste essas imagens. Eu quero falar um pouco a respeito do Semipan Enterprise, que é um empreendimento missionário que transforma um seminário de missões em um empreendimento missionário que leva a oportunidade de trabalho para refugiados de guerra, a formação de empresas com objetivo de geração de recursos para as missões, que une servos e servas de Deus com pensamento missionário, com ideia missionária, para fazer algo muito mais
produtivo para o reino de Deus. Estou observando aqui que eu estou fazendo um serviço lá em casa e eu quero usar umas pedras de rio, e eu pensei que aqui teria algumas das que eu estou procurando, mas eu acredito que tem outro lugar melhor acolá, ao pé das montanhas. Mas o objetivo é unir pessoas, ideias e valores com o objetivo missionário, para que as missões sejam desenvolvidas de uma forma muito mais produtiva. E eu falo produtiva em produzir mesmo, produzir recursos. E quando eu falo produzir recursos para as missões, eu levo em conta a minha experiência missionária durante esses últimos 30 anos, porque na minha avaliação pessoal, muitas igrejas, ministérios, concílios estão ocupados com muitas atividades para fazer missão, estão ocupados com construções, estão ocupados com projetos políticos, estão ocupados com a preocupação em quem vai ser o substituto na convenção, na igreja, geralmente um familiar, alguém com a mesma ideia e principalmente uma ideia anti-missão. Então nós procuramos um plano B para fazer com que a causa missionária ela seja sustentada, para que missionários que estão fazendo a obra eles possam desenvolver um trabalho mais produtivo, eles possam produzir mais para o reino de Deus. Então, quando nós falamos em empreendimento, é geralmente fazer isso, fazer com que os recursos eles sejam gerados para as missões. Ó, minha gente, essas árvores que caíram aqui ainda é consequência de um furacão que passou por aqui recentemente. Derrubou muitas árvores desta região e aqui em muitos lugares ainda está sendo feita a limpeza, como aqui, né? Houve na estrada ali onde eu passei agora, vinha conversando com vocês ali, muitas árvores que caíram à beira da estrada, mas já foram retiradas. Mas essas aqui ainda estão sendo retiradas, como vocês estão vendo aqui. Então, nós queremos formar um grupo de apoio, porque devemos aproveitar os recursos que a internet nos dá hoje para fazer com que as missões tão abandonadas nos últimos anos, elas tenham o apoio necessário que precisam ter. Olha, eu fico observando aqui uma ponte de ferro bem construída e liga aqui sem passar ninguém por aqui. Toda vez que eu venho aqui não tem ninguém, é uma ponte obsoleta, mas olha, a ideia aqui é que ia passar muita gente, né? Mas não. Ó, só tem um cristão passando por aqui agora. Essa rota aí dessa estrada que está passando aí é a rota 81. Ela une Carolina do Norte, Tennessee, Kentucky, e ela que vai embora até unir a 75 e vai para Flórida. Eu já fui aqui para Flórida por essa rota, é muito boa a estrada. Inclusive
há uma área de montanhas muito grande aí no estado do Kentucky. E numa vez eu estava indo para a Flórida com a minha esposa, aí tinha um urso na beira, quase à beira da estrada. Aqui nessa área tem muito urso também, não aqui exatamente onde eu estou, mas mais aí para o lado das montanhas do Kentucky. Mas vamos parar um pouco aqui para conversar. Antes de você ter uma experiência missionária fora do país, você tem uma ideia de que a igreja, ela ama as missões. Porque você ouve pessoas orando pelos missionários, nos cultos de oração. As pessoas oram dizendo: ó Senhor, abençoa os missionários, suas famílias. Principalmente porque alguém sabe que aquela oração, ela está sendo ouvida por toda a congregação. Então as palavras soam lindas, vocabulário perfeito. Mas quando você sai para fazer missão, que você se encontra em um país estrangeiro, passando por dificuldade, por necessidade, você vai observar que tudo aquilo que você ouviu a sua igreja falando a respeito de missão é muito diferente da realidade. A ideia que se tem é que os missionários foram abandonados por monopólios religiosos que priorizam outras atividades. Isso, nos últimos anos, tem trazido consequências seríssimas. Consequências, por exemplo, como a expansão do islamismo, o islamismo que veio depois da igreja, está na frente, conquista de território. Consequência porque os recursos que são roubados das missões servem para fabricar magnatas do evangelho, pastores que gostam de ostentar com seus carrões, com as suas fazendas, com as suas propriedades. E em contrapartida, os campos missionários absorvendo o impacto de tudo isso. Falta recursos para os missionários se dedicarem mais à obra. E na falta desses recursos, eles vão gastar o seu tempo em canteiros de obras, em fábricas, trabalhando para conseguir o subsídio necessário para a sua família. E tudo isso traz um efeito catastrófico, porque nós estamos vivendo em um tempo em que a igreja precisa vencer muitos desafios. Desafios como, por exemplo, o domínio comunista que está se instalando em alguns países. Veja só o perigo do Brasil agora, diante de um domínio comunista. Veja como está Israel enfrentando suas guerras, lutando contra os seus inimigos. Então, chegou o momento do povo de Deus se unir, pelo menos os que amam a causa missionária, para fazer algo mais produtivo a favor das missões, a favor da divulgação do evangelho nos lugares onde se faz necessário a instalação de novas igrejas, fornecer a retaguarda de apoio que os missionários precisam. É muito difícil, por exemplo, um missionário precisar fazer uma viagem para atender, por exemplo, um parente que está doente, quase morrendo, precisando de apoio e não tem dinheiro da passagem. Eu estou falando isso porque nós fizemos isso ainda há pouco, mandando dinheiro para a África para alguém fazer isso. E como é bom quando a igreja ela fornece esse recurso para as missões. Como é bom quando existe um fundo missionário que permita isso. Porém, nós precisamos gerar esses recursos, porque é momento que não tem. E quando não tem, é muito difícil. Claro, os missionários suportam o sufoco. Hoje eu estava falando no nosso grupo de obreiros na África, que quando Paulo
disse tudo posso naquele que me fortalece, ele não estava se referindo a outra coisa a não ser a sua capacidade de vencer obstáculos, de passar necessidade. Leia lá, diz assim: sei ter fartura e sei padecer necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Mas é muito difícil, porque se a igreja estivesse vivendo um período que ela não tivesse os recursos, seria diferente. Mas nós estamos vivendo um novo período que a igreja tem os recursos, só que eles estão sendo roubados. E roubados, desculpe eu dizer, eu sou um pastor, pelos pastores que coletam esses valores e priorizam os seus interesses, não os interesses do Evangelho, do Reino de Deus. E isso precisa ser mudado, isso precisa ser avaliado. E quem deve avaliar essas coisas? Nós, os cristãos, os que conhecem esses fatos. E quando eu reservo esse tempo para falar essas coisas, é porque eu sei que muita coisa que eu conheço não é todo cristão que conhece. Se eu fosse um crente que não tivesse saído para fazer missão, eu não conhecia esses fatores, né, esses fatos. Se eu fosse um pastor que ainda estivesse totalmente envolvido apenas com trabalhos seculares, ou trabalhos, digo, regionais, a igreja com visão de galinha, no caso, olhando só o quintal, eu não tinha essa experiência. Mas eu adquiri essa experiência quando eu saí para fazer missão. Quando eu senti na pele o que é que o missionário sente, qual é o sentido de desprezo que ele tem quando precisa deixar o filho na escola, sabendo que não tem $1 para deixar para que o filho se alimente naquele dia, junto com seus coleguinhas. Ou então, quando você recebe uma carta de despejo. São momentos terríveis. E não é por falta de você não ter trabalhado, é porque você adoeceu, não pôde trabalhar, não pôde ganhar financeiramente suficiente naquele mês, porque houve doença, houve enfermidade, houve esgotamento físico, mental. E na hora que você grita por socorro, não vem nenhuma resposta. É terrível, é terrível, é terrível. E foi depois de passar por tudo isso, foi depois de ver a situação por dentro, sofrer na pele, que eu decidi fazer esse tipo de trabalho, falar esse tipo de mensagem que importuna. Como seria bom se eu pudesse dizer: olha, vai tudo bem, a causa missionária tem sido uma bênção, o apoio aos missionários tem sido magnífico. Se eu falasse isso, eu estaria falando do islamismo. Sim, eles dão um apoio magnífico aos seus missionários, mas a igreja cristã não. Eu fiz uma nova parada aqui. Vou comprar uma coisa agora que eu acho que vocês gostam: sorvete. Vamos recomeçar a nossa viagem e a nossa palavra. Eu utilizo esses momentos para falar, e não são todos os momentos, que é o momento que você não está com inspiração para falar, há momento que há um cansaço do dia, da viagem, que você não quer falar nada. Quer chegar em casa muitas vezes para tomar um banho, dormir e ficar livre de qualquer palavreado, né? Porém,
prestar atenção no trânsito, que parece-me que vai chover muito, 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 muito. Eu quero chegar em casa antes dessa chuva. Mas nós aproveitamos para falar porque nós usamos a experiência que nós temos e usamos também o tempo disponibilizado, que era um tempo que a gente não tinha antes. Hoje nós temos esse tempo, depois de muita jornada e batalhas vencidas, depois de ter direito a uma aposentadoria, depois de tanto trabalhar aqui. Então, quando eu não falo somente por mim. Aliás, eu não falo mais por mim. Eu já venci o meu quinhão. Eu já plantei igreja, já criei meus filhos, já tive a experiência missionária que precisava ter. Mas eu falo pelos outros. Porque eu quero que a nova geração de missionários que saia para fazer missão sofra menos e produza mais. E essas experiências que nos custou muito caro para aprender, eles já não vão passar se eles levarem em conta as experiências que nós estamos falando. Por isso que nós falamos. Bom, vou continuar minha viagem aqui. Quando chegar em casa eu edito esse vídeo. Bem, eu já cheguei em casa e quero apenas finalizar essas informações que eu transmiti um pouco na estrada aqui a respeito da proposta do Semipan Enterprise de unir pessoas em torno da causa missionária. Nós queremos que você nos ajude a compartilhar essas ideias. Nós estamos vivendo em uma época que está difícil fazer missão e está muito mais difícil por causa da falta de retaguarda de apoio aos que fazem missão. E o objetivo deste empreendimento é gerar essa plataforma de apoio para que pessoas cristãs se envolvam com missão. E quem sabe, se no seu círculo de amizade, na sua rede social, no seu ambiente de trabalho, você pode reunir um grupo de pessoas para participar da causa missionária mundial, formar um grupo de apoio. E se você fizer isso, você estará participando do Semipan Enterprise. E você entra em contato conosco, nós lhe enviaremos um material de divulgação, vídeos como este e muitos outros. Você pode se inscrever no nosso canal Conexão ID. É só acessar o YouTube e colocar @Calpaiva. Você vai ver o que nós estamos fazendo na África, vai ver o nosso ambiente de trabalho e você vai adquirir uma experiência missionária que precisa ter para chegar no dia da prestação de conta e você dizer: Senhor, eu também fiz missão. Eu também apoiei quem foi aos campos missionários. Faça isso. E Jesus te abençoará grandemente. Que Deus abençoe. Estamos felizes, pastor Calbi de Paiva. Está aqui a nossa obra, está a andar. Já estava a pôr coisa do barrote, daqui a nada vamos começar com chapa. Estamos muito agradecidos por tudo sempre, tudo que estava a fazer para nós. Muito obrigado. Eu sei, a obra ainda está a se começar, porque daqui vai precisar de novo de rebocar com cimento. E essa é a possibilidade nós não temos. Esperamos que não nos deixe, sempre nos apoie. Estamos gratos convosco. Muito obrigado, pastor Calbi de Paiva, por tudo. Sempre faz para nós. Obrigado. Que Deus te abençoe. Abençoe também os seus trabalhos. Obrigado mesmo. Estamos felizes, muito felizes por tudo isso. Aqui a nossa obra está tão bonito.
Continuem nos ajudar, nos dar o vosso apoio. Nos ajuda, Pai. Precisamos de Ti. Secretário David, sempre estamos aqui presentes à espera de vocês. Nos ajudem, não canse de nós. Precisamos de vocês e nós. Que Deus nos abençoe, abençoe vocês família, abençoe tudo que vocês fazem, trabalho. Em nome de Jesus Cristo. Estava aqui, janela estava aberta, porta também. E o chão anda sujo. O chão precisa de argamassar. Aí, isso tudo precisamos de vocês de apoio. Muito obrigada.